Você sabe o que é uma era glacial? Ou o que são as geleiras e como elas dão indícios de mudanças climáticas? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre, vem comigo. Olá meus amigos, willkommen! Eu sou Raul, sou professor de Geografia e este é o primeiríssimo vídeo do canal Geografia Paralela. Antes de dar início, se você gosta desse tipo de tema e quer ajudar o canal de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Vocês não fazem ideia de como isso pode estar nos ajudando a continuar produzindo conteúdo de qualidade e extremamente profissional. Agora, vamos nessa! Pois bem, sem mais enrolação, você sabe o que são eras glaciais? De uma maneira resumida, uma era glacial é um período de tempo em que as temperaturas globais decrescem tão significativamente que as geleiras, ou glaciais, avançam a partir dos polos e cobrem uma parte da Terra. Estes períodos podem durar centenas de milhares de anos e forçam mudanças abruptas no clima do planeta. Segundo o Serviço Geológico Americano, o último máximo glacial ocorreu 20 mil anos atrás e o gelo ocupou aproximadamente 8% da superfície terrestre. Lembrando, máximo glacial é o pico de cobertura de gelo durante uma glaciação. Normalmente, este é o momento que antecede o aumento de temperatura abrupto por mudanças climáticas. Continuando, para que sejam formadas as geleiras, podem ser necessárias até duas coisas básicas. A primeira delas é o frio, obviamente, mas também, além do frio, podem ser necessárias altas elevações. Portanto, podemos encontrar geleiras em diferentes locais do mundo. Mas atualmente, aproximadamente 99% das geleiras estão nos nossos polos e apenas 1% em regiões montanhosas, como o Himalaia ou o Andes. Em artigos como esse que está aparecendo aí na tela, do autor Okorafor, ele demonstra evidências de um manto de gelo na latitude 39 norte, na bacia do Ohio, Mississippi. Posição essa muito longe de onde podemos encontrar geleiras atualmente. E para vocês terem noção, imagina só essa. A latitude 39 é a mesma latitude de regiões como a de Lisboa, Washington DC, Ibiza e até mesmo Pyongyang na Coreia do Norte. Agora pensem só que, no passado, caso houvessem condições apropriadas, poderíamos encontrar geleiras nessas regiões. Para que isso acontecesse, pode ter certeza que o planeta era bem mais frio do que conhecemos hoje em dia. Existe também um outro artigo muito conhecido do James Bowler e Robert Watson. Esse é um artigo bastante citado na literatura. Esses autores eles trabalham a influência da glaciação entre as mediações da Tasmânia. E cara, a Tasmânia está na latitude 42 sul. Isso é muito distante de onde encontramos as geleiras do hemisfério sul, praticamente reclusas à Antártida e ao sul dos Andes. É importante ressaltar que existe uma diferença fundamental entre a presença de geleiras no hemisfério norte e do hemisfério sul. É muito mais difícil formar gelo no hemisfério sul, por um motivo muito impactante: a presença do mar. Isso mesmo. Isso porque o hemisfério norte ele possui muito mais terras do que o hemisfério sul, e a água ela perde calor mais lentamente do que os continentes. Acaba que a baixa atmosfera ela fica parcialmente aquecida na região sul em comparação ao hemisfério norte. Muito provavelmente, segundo o National Park Service dos Estados Unidos, durante o último máximo glacial, podemos encontrar o Polo Norte desse jeitinho aí, como está aparecendo na imagem para vocês. O mundo parecer uma bolinha de sorvete. Você nem via mais o Canadá direito no mapa. A NASA também fez modelos parecidos para o hemisfério sul. Ele era mais ou menos desse jeito que vocês estão vendo aí também. Muito mais gelo do que vemos atualmente. Pois bem, agora que você já sabe onde poderíamos encontrar geleiras no passado, vamos entender melhor sobre os períodos glaciais. Assim como temos períodos glaciais, sendo os momentos de baixa temperatura na Terra, também temos os períodos interglaciais, ou apenas interglacial. É o período de tempo mais quente, onde ocorre no meio de duas idades do gelo, que as geleiras recuam e o nível do mar sobe. Este é o período onde estamos atualmente, onde as temperaturas são mais altas, há um recuo ou mesmo a ausência de geleiras nos polos. A presença do gelo nos polos era quase que inexistente ou realmente inexistente. O nível do mar também é mais alto durante essas épocas. O nome formal deste fenômeno seria transgressão marinha, que nada mais é do que a variância do nível do mar por eras geológicas a partir das mudanças climáticas. A transgressão em si é a subida do nível do mar. Já durante a era do gelo, nós temos o inverso da transgressão marinha, sendo uma regressão marinha, que é quando ocorre a descida do nível do mar por mudanças climáticas, ou geralmente ocorre assim. Então, vamos continuando. Agora que sabes os dois períodos envolventes as dinâmicas de glaciação, vamos para o que é uma geleira e entender as suas dinâmicas.
A observação e estudos de geleiras é uma das maneiras mais eficientes de se determinar padrões climáticos antigos, pois elas nos fornecem determinadas cicatrizes e indícios de onde estiveram no passado. De maneira geral, uma geleira é o acúmulo de gelo em determinados vales e regiões de acumulação. E essa neve acumulada ela não é estática, ela se move de acordo com o seu tamanho e densidade. Conforme a neve se acumula, o seu peso faz com que a neve se transforme em materiais mais consolidados e resistentes, formando assim as geleiras. Do mesmo jeitinho que está passando na tela aí para vocês agora. O que diferencia os termos neve, gelo e outras nomenclaturas é justamente a densidade. A neve, por exemplo, possui menos densidade. A próxima na escala é chamada de firme. Traduzindo para o português seria como um nevado. Ele tem uma densidade maior do que a neve, entretanto menor do que a próxima classe, sendo essa o próprio gelo, onde o peso do acúmulo da neve pode ser tanto que a densidade do gelo nessas regiões quase que dobre em comparação ao firme. Isso ocorre nas áreas de base das geleiras, onde a sobreposição de camadas de neve produz um peso muito grande. Agora, as geleiras elas se movimentam de uma maneira lenta com a gravidade, variando de acordo com o terreno e com o seu próprio peso. O professor Kenichiro Sugio, inclusive, em uma dessas principais obras, O Gelo e o Gelo Quaternário, faz uma citação famosa à obra do Wakihahama, onde diz que, abre aspas, hoje em dia, acredita-se que a movimentação da geleira ocorra, no fundo, pela repetição dos fenômenos de congelamento e de gelo, e, na superfície, pela deformação dos cristais de gelo. Existem outros elementos, além da própria geleira, que valem a pena ser estudados, como, por exemplo, a moraina terminal. A moraina é um tipo de onda ou linha de sedimentos que se acumulam pelo deslocamento da geleira. Meio que ela empurra toda a areia que está ali na frente dela. Também vou deixar uma imagem aérea do que foi um antigo sistema de geleira, onde vemos o lago glacial ocasionado pelo peso da geleira afundando aquela localidade, assim como as antigas morainas terminais, ocasionando nessa formação que vocês estão vendo aí agora. Temos também a linha de equilíbrio. Em uma geleira, essa linha é a divisão da zona de acumulação, que é onde tem essa neve mais fofinha acima que vocês podem ver, da zona de ablação, que é onde não ocorre mais o acúmulo de neve devido à gravidade. Resumindo, em eras glaciais, quanto mais próximo a linha de equilíbrio estiver do limite da geleira, maior será a acumulação de neve, e a geleira irá aumentar o seu tamanho e, consequentemente, deslocar-se para frente, justamente porque você tem muita acumulação de neve. Já nos interglaciais, a linha de equilíbrio irá tender a localizar-se mais próximo do cume, indicando a baixa acumulação de neve e, consequentemente, ocasionando um recuo da geleira. Pois bem, agora que você já entendeu a anatomia de uma geleira, vamos voltar às dinâmicas de uma era glacial. Em estudos recentes, que abrangem os últimos 450 mil anos, os períodos glaciais possuem uma duração média aproximada de 70 a 90 mil anos, enquanto que os períodos interglaciais são muito mais curtos que isso, possuindo uma duração média de aproximadamente 10 mil anos. Um artigo muito bom que fala sobre isso é esse daí que está passando aí na tela agora, do Petier e Fairbanks. Nesse trabalho, eles medem o último máximo glacial, sendo entre os últimos 5.000 e 7.000 anos, ou seja, muito recente em uma escala de tempo geológico. Lembrando que a escala de tempo geológico é utilizada para medir a vida útil da Terra. Então, esses 5, 7 mil anos aí não valem nada. É quase que uma vida de uma formiguinha, ou equivale à idade de um recém-nascido no tempo geológico. Raul, beleza. Entendi o que são eras glaciais, as eras interglaciais, assim como o que é uma geleira. Mas como os cientistas conseguem evidências de que hoje em dia os glaciais chegaram tão longe de onde eles estão hoje? É simples, jovem padawan. Existem diversas formas de se fazer datação e estipular o posicionamento das geleiras há milhares de anos atrás. Uma das maneiras mais simples é praticamente observar a anatomia do relevo em determinadas regiões. Quando um glacial recua, você encontra evidências de que um dia ele esteve lá. Por exemplo, existem lagos chamados de Kettle Lakes. Eles são fragmentos de blocos de gelo que estiveram sobre o terreno. Eles afundaram e derreteram em determinada parte da paisagem, deixando assim um local propício para a formação de um lago. Beleza. Mas quer dizer que qualquer tipo de lago, então, pode ser uma evidência de um Kettle Lake? Não exatamente. Se o lago que vemos atualmente é um Kettle Lake, nós provavelmente iremos encontrar outras evidências, como a presença da própria moraina terminal, como vocês estão vendo aí na foto. Também existem os eskers, que são basicamente acúmulo de sedimento no sentido paralelo à geleira, na rede de drenagem local. Também tem os drumlins,
que são esses morros formados a partir de acúmulo de sedimento sobre a geleira. E cara, os drumlins podem ser de diversos tamanhos, desde um simples carro ou até como a dessa imagem aí, que um vilarejo inteiro foi construído sobre um drumlin. Por fim, para não me estender tanto, existem estrias da geleira, assim como os da imagem que está passando. Elas são formadas pelo deslocamento e peso da geleira sobre o terreno. Outra coisa interessante é que o peso do glacial ele acaba deformando o vale em que ele está presente. Portanto, se você encontrar um vale em formato de U, muito provavelmente naquele local esteve um glacial. Outra formação famosa que exemplifica a antiga ação glacial são os fiordes. Para ser mais exato, um fiord é um vale glacial preenchido por água do mar. Lembra quando eu falei que nos interglaciais você tem um recuo dessas geleiras? E você tem, consequentemente, o aumento do nível do mar? Então, os fiordes eles são basicamente um vale glacial preenchido pela água do mar, justamente porque quando ocorrem os interglaciais, a geleira acaba recuando ou desaparecendo pelas altas temperaturas e, consequentemente, o nível do mar sobe, preenchendo o antigo vale. Existem muitos exemplos de fiordes no mundo. Inclusive, se você curte uma das séries da Netflix, por exemplo, você pode se deparar com a cidade fictícia de Kattegat na série de Vikings. Podemos, inclusive, considerar aquela feição como um fiord. É claro que no local original não é um fiord, por se tratar de um lago próximo à cidade de Dublin, na Irlanda. Mas fica a nossa admiração com a paisagem mesmo assim, né? Então, existem estudos sobre fiordes no mundo inteiro. Mas você sabia que existem fiordes, inclusive no Brasil? O nome é Saco do Mamunguá. E olhem essas fotos da paisagem local. É lindo, não é? Pelo menos eu acho. Bem, tem uma coisa a se falar sobre isso. É que alguns cientistas ainda discordam da hipótese do Saco do Mamunguá ser realmente um fiord. Sendo que, ultimamente, isso não é uma grande prioridade dos geomorfologistas e geólogos brasileiros, por existirem outras urgências. Mas mesmo assim não muda o fato de termos uma feição tão bela como essa, não é mesmo? Hoje em dia temos diversas geleiras espalhadas no mundo inteiro. Elas não são como antes, é claro, e cada vez são mais escassas, principalmente diante das dinâmicas de mudanças climáticas e aquecimento global. Então, agora que você entendeu o que são eras glaciais, do mesmo jeito que o que são geleiras e suas dinâmicas, em breve estaremos soltando mais um vídeo sobre essa temática, como mais vídeos sobre aquecimento global, teorias do resfriamento global, ciclos que determinam as eras glaciais e interglaciais e muito mais. Portanto, se você gostou desse tipo de conteúdo e quer continuar nos apoiando, deixa aí seu like, se inscreve no nosso canal. Vocês não fazem ideia de como isso nos incentiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.